Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio, eu sou do Instituto Federal do Paraná, Campus Umuarama, e esta é mais uma aula de Sociologia ministrada para os meus alunos do ensino médio que estão no período remoto por conta da pandemia do novo coronavírus. Esta é uma aula gravada através do sistema Meet e ela é disponibilizada de forma pública para facilitar o acesso dos meus estudantes e também para facilitar o acesso de quem tem interesse nos conteúdos e nas discussões desta interessante ciência que é a sociologia. E hoje nós vamos dar continuidade aí ao estudo, à obra, já entrando aqui nos aspectos conceituais da obra de Nicolau Maquiavel, né, que nasceu em 1469, morreu em 1527. E hoje, né, eu até pensei assim, como podemos iniciar as discussões sobre Maquiavel? E eu acho que um tema essencial para a gente é justamente o que é o homem para o Maquiavel. Como que o Maquiavel responde a essa pergunta sobre o que é o homem? Principalmente aqui, né, nós vamos trazer para vocês, de início, a visão que o Maquiavel vai trazer no Príncipe. E, gente, eu já quero adiantar aqui para vocês do porquê que eu estou trazendo este tema, este debate para vocês. Porque, infelizmente, né, eu que já sou aí professor com um certo tempo de estrada, eu vejo, né, que, infelizmente, novamente, asseverando aqui essa infelicidade que eu sinto, de ver que muitos textos didáticos e muitos colegas meus professores procuram passar uma certa fórmula pronta para os alunos, né, dizendo que o Maquiavel ele tem uma visão pessimista de homem, que para o Maquiavel o homem é um ser malvadinho, é um ser do mal, que ele só vai fazer maldade, de que nós, homens, somos seres essencialmente perversos, e a política é mais ou menos a forma de contenção dessa perversidade. Então eu quero já trazer para vocês aqui, gente, essa visão aqui do Maquiavel, esse primeiro debate nesse conceito do homem, justamente adiantando para vocês que a coisa não é tão assim para o Maquiavel. Ora, vamos pensar o seguinte, né? Pensando aqui na nossa aula passada, quando eu falei para vocês do histórico do Maquiavel, e eu exaltei o Maquiavel falando que é um dos principais pensadores da história, escreveu um livro que com certeza é um dos livros mais importantes da humanidade, que é O Príncipe, justamente. Vocês acham mesmo que esse cara teria essa importância toda, não é? Se ele simplesmente dividisse o mundo em bom e mal, ou dissesse que os homens são maus e ponto final, acabou? Será que realmente o Maquiavel teria essa importância toda, tendo, vamos combinar, uma visão tão rasteira a respeito do ser humano? Bom, eu acho que é isso que a gente vai debater aqui. Mas, em primeiro lugar, eu quero trazer para vocês aquilo que o Maquiavel está falando no Príncipe, tá? E o que é muito importante aqui. Então, vejam só alguns trechos que estão presentes lá no Príncipe, né? Vamos começar ali, lendo aqui, né? Aquele que está abaixo da pergunta. Este preceito não seria bom se os homens fossem todos bons. Ele está aqui falando que o príncipe tem que enganar mesmo, tá? Nesse capítulo, nesse contexto, ele está falando que o príncipe, o governante, ele tem que enganar as pessoas mesmo. Então ele está dizendo, olha, esse preceito não seria bom se os homens fossem todos bons. Como, porém, são maus e, por isso mesmo, faltariam a palavra que acaso nos dessem, nada impede, venhamos nós a faltar também a nossa. Ou seja, os homens, além de serem maus, e olha só, está escrito ali, né? São maus. Além de ser maus, são um bando de falciane, né? Se os homens são falciane, qual é o problema de eu ser falciane também? A outra citação ali logo abaixo, né? E essa, por sinal, gente, eu adoro ela. Os homens são tão simplórios e obedecem de tal forma às necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixe enganar. Ou seja, o homem, além de mau, ele é simplório e sempre está ligado na sua necessidade do dia a dia. Gente, eu adoro essa frase,
porque eu acho que ela diz muito da política ainda hoje. Reparem como que, né, todo governo, especialmente aqui no Brasil, né, aqui no Brasil, reparem, vamos falar da nossa realidade, como que, né, uma parte da que a política faz é justamente manter a gente sempre precisando de alguma coisa, manter as pessoas sempre em uma espécie de necessidade. Porque quanto mais vivendo para a necessidade você é, mais fácil de ser enganado você é também. Vejam só, né, inclusive a sutileza e até uma certa sofisticação aí dentro desse pensamento do Maquiavel. Tem outro que é o clássico, gente. Esse trecho ali na parte de cima, né? Ele é o clássico quando o pessoal está referenciando que para o Maquiavel o homem é um ser do mal, né? Quando ele diz assim, olha, assim nolo faz concluir a própria natureza dos homens. Esses são geralmente, né? Tem um geralmente aqui, né? São geralmente ingratos, volúveis, simuladores, covarde ante os perigos, ávidos de lucro. Nos tempos de bonança, e enquanto lhes fazemos o bem, estão todos, como já tive ocasião de dizer, ao nosso lado, oferecem-nos o sangue, os haveres, os bens, né? Os haveres, a vida, os filhos. Mas, quando a tormenta se aproxima, revoltam-se, né? Ou seja, que o homem, né, é ingrato, ele é mentiroso, falciane, né? Enquanto tá tudo bem, tá lá, ó, batendo no seu ombro, né? Quando acontece algum problema, aí fica revoltado e começa a xingar você nas redes sociais, não é? Ali embaixo, né? Quando o Maquiavel está falando ali do fenômeno dos aduladores, os puxa-sacos, né? Como o príncipe tem que evitar os aduladores, ou os puxa-sacos, né? É um capítulo do príncipe esse, tá? É que os homens são de tal modo acessíveis à lisonja, né? Lisonja, o agrado, o puxa-saquismo, né? E tão facilmente se deixam por ela enganar, que só com dificuldade se defendem dessa praga, tá? Ou seja, né, além de maus, além de falcianos, ingratos, volúveis, simuladores, nós também temos essa necessidade de alguém ficar agradando e massageando o nosso ego, né? Na verdade, quem no mundo cheio de perversos, pretende seguir em tudo os ditames da bondade, caminha para a própria perdição. Ele está dizendo aqui, né, que, cara, no mundo onde você tem tanta perversidade, se você quiser ser bonzinho, você vai ser trucidado. Simples assim. Né? Esse é um trecho que, inclusive, é bem importante, a gente vai voltar a mencionar. Todos esses trechos que eu passei aqui para vocês, gente, a gente vai aproveitar nos momentos futuros aí da discussão sobre Maquiavel. E, finalmente, ele terminando, né, as pérolas, né, ele dizendo que como a maioria dos homens vive contente, enquanto ninguém lhes toca nos haveres e na honra. Ou seja, enquanto ninguém mexe com os bens e com a honra dos homens, tá? O cara tá tudo bem, né? Que inclusive tá mencionando aquilo que ele falou acima, né? Se você não mexer no bem das pessoas, né, e na honra das pessoas, tudo fica tranquilo. Só um detalhe, já vou adiantando aqui para vocês também, viu, gente? Quando Maquiavel está falando de homem e quando ele está falando de bens, homem, para ele, é homem. É precisamente homem, do sexo masculino. Porque, para ele, a mulher faz parte de um desses bens. Enfim, fazer o quê? O Maquiavel tem outras pérolas mais para frente nesse quesito aí, tá? Mas vamos deixar tudo a seu devido tempo. Vamos continuar então aqui, gente, discutindo sobre o que é o homem, mas aqui na visão que o Maquiavel vai trazer nos discursos. E, gente, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o Príncipe, ele é um livro de conselhos. Tá? O Maquiavel está dando conselhos aos governantes. Os discursos é um livro de análise,
Então, aqui o Maquiavel está analisando, tá? Então, vamos ver a visão que o Maquiavel vai trazer nos discursos. Tá lá, ó. Quem estabelece uma república e ordena suas leis precisa pressupor, precisa pressupor que todos os homens são maus e que usarão a malignidade de seu ânimo sempre que para tanto tiverem ocasião. Então, gente, olha só. Aqui, nos discursos, o Maquiavel está dizendo que você tem que pressupor, ou seja, você tem que partir do princípio que as pessoas são malvadas e que elas sempre estão dispostas a usar dessa maldade contra você. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar para vocês qual é essa visão do Maquiavel, né? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aquele professor, não é? Que é início de carreira, ele está indo dar aula pela primeira vez. E geralmente os professores, quando eles estão saindo da faculdade, eles vão assumir as suas primeiras turmas, os professores, eles têm uma visão, vamos dizer assim, idealizada, uma visão idílica do aluno, né? De que o aluno ele é bonzinho, ele vai fazer todas as tarefas, que o aluno está ávido, né? Ele está precisando daqueles conhecimentos que aquele professor tem, não é? Que sempre que ele chegar na sala de aula todo mundo vai se comportar, que ele vai dar aulas que todo mundo vai se interessar, que ele vai dar prova, ninguém vai colar, mas ao contrário, os alunos vão usar a prova para o seu próprio aprendizado, não é? Então, o professor ele acredita nisso quando ele começa a dar aula. Só que aí, gente, o que acontece? Vem a frustração, não é? O cara vai perceber que não é bem assim, que os alunos estão ali, né, às vezes porque são obrigados, por mera conveniência. Tem aluno que simplesmente detesta o fato dele estar naquela sala de aula, não é? Os alunos não querem saber das avaliações como forma de aprendizado, mas sim como forma de ter nota, né? E o aluno ele sempre vai falar para você, mas eu preciso de nota para passar de ano. E, gente, isso para o professor é como se fosse uma facada, né? Porque você está lá interessado naquele conhecimento. Se você é um professor, é porque você acredita que aquele conhecimento ele é fundamental para aquele serzinho que está em construção ali. Enfim. Então, o que acontece, gente? Se você parte do princípio que as pessoas são boas, você se frustra. Você, com certeza, a frustração é certa. Mas, o que acontece com os professores ali que passa esse primeiro momento, o professor ali depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e conforme o professor vai ficando mais velho, o que acontece com a visão dele? Ele estabelece uma visão de que o aluno é todo preguiçoso, é todo vagabundo, que os alunos são interesseiros, que eles são todos puxa-sacos. Podem ver. O professor ele começa a estabelecer uma visão negativa de aluno, mas como uma forma de proteção para si. Por quê? Porque se dentre aqueles alunos vagabundos, desinteressados e preguiçosos, ele encontrar alguém com interesse real e genuíno na disciplina dele, com interesse no aprendizado, no seu próprio desenvolvimento, aí a gente não tem a frustração, mas a gente vai ter a alegria. Aí é o momento onde você se alegra. Mas se você levar no geral, né, você se frustra. A gente pode dizer assim, né, frustração no atacado, né, e uma alegria no varejo. É mais ou menos assim. E é isso que o Maquiavel está querendo dizer, tá, gente? Que se o príncipe, né, guardadas as devidas proporções, e imaginem, o professor, gente, ele não tem poder, não é? O professor não tem poder, mas um governante, um rei, um prefeito, um duque, um governador, um presidente, esses caras têm poder, eles têm muito poder. Então, vejam, o que o Maquiavel está querendo dizer, né, guardadas as devidas proporções, é que se esse cara entrar deslumbrado com essa visão de homem, né, ele vai se frustrar. Então, é muito melhor para ele pressupor que todos os homens são maus. Então, entenderam, gente, que para o Maquiavel, o homem não é mau, tá?
não é mal. Não importa qual foi o professor que falou isso para você, em qual colégio que ele falou isso para você. Eu estou mostrando para vocês os trechos, tá? Onde Maquiavel fala isso. Então, para o Maquiavel, o homem não é mal. E aí vem a questão. E o que é o homem, então? Pois bem, o homem, para o Maquiavel, ele é um ser que cumpre necessidades. Simples assim. Nós somos um ser que tem necessidades. Necessidades, né, que precisam ser cumpridas para a gente manter a nossa própria vida. Ora, necessidade de comida, necessidade de bebida, necessidade de descanso, de poder dormir num lugar onde você não vai ser atacado. E vejam, aí já entra a necessidade de se defender, não é? A necessidade de repelir os seus inimigos. Não é? Então, nós, homens, somos seres que cumprimos necessidades. E claro que dessas necessidades vêm desejos. Cumprida a necessidade de comer, né? E como diz aquela música, comida é pasto, vem aí o desejo. O desejo de comer uma comida boa, uma comida diferenciada, comer um churrasco, comer uma feijoada, ou seja, comer coisas boas, coisas que não apenas resolvem a nossa necessidade da fome, mas que também nos dão prazer. Estão entendendo? Então, o homem, ele é esse jogo de necessidade e desejos e, na visão do Maquiavel, que vamos pensar, né, gente, é uma visão bem realista, né? É uma necessidade de coisas, né? De bens, né? Essa necessidade de bens e de desejos que são infinitos, tá? Nós temos desejos infinitos, tá? Os nossos desejos, eles se tornam infinitos. Mas o problema, gente, é que os bens que satisfazem esses desejos são finitos. Tá? Eles não são infinitos. Os bens que satisfazem os nossos desejos, a comida, a bebida, as mulheres, não é? Porque a mulher, ela é um bem para o Maquiavel. Entendam isso. Esses bens, eles não estão disponíveis para todos. Então, logicamente que na satisfação desses desejos e dessas necessidades, nós temos aí uma necessidade de conflito. Tá? Então, Maquiavel, gente, ele vai partir do princípio que a natureza humana ela é uma natureza conflitiva, necessariamente conflitual. Tá? Nós, homens, somos seres do combate, do conflito. Conflito esse, gente, que não se resume apenas à força, tá? A força física e a violência física, ela é um aspecto deste conflito. Mas o Maquiavel também entende que nós, homens, temos a capacidade de resolver esses conflitos através da astúcia. Ou melhor, fazendo acordos. Sentando, conversando, estabelecendo acordos entre nós. Tá? Então, os dois aspectos do conflito que o Maquiavel vai entender é a força e a astúcia que terão consequências na sua visão política, que aí vai ser os nossos próximos temas, né, dos nossos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que vocês aproveitem aí o conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, nos procurem aí nas nossas redes já disponibilizadas para vocês. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês fiquem com saúde e vamos terminando aqui a gravação. Valeu!